Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 40, sexto dia da oitava do Natal. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então hoje, mais uma vez, nós nos deparamos com o Evangelho, só que hoje a palavra está centrada na figura de Ana, a profetisa Ana. Então, o Evangelho nos convida a fixar os nossos olhares na figura de Ana, com quem nos encontramos quando a Sagrada Família apresentou Jesus no templo. Lucas parece ter uma preocupação em colocar uma presença feminina ao lado do homem. Então, o evangelista Lucas, ao narrar esse momento em que Jesus é apresentado no templo, faz questão de colocar uma presença feminina. Nesse caso, ao lado de Simeão. Então, tinha Simeão, que ganhou ali um certo destaque na narrativa, e ao lado dele, Lucas, quando constrói esse evangelho, ele destaca também a figura de Ana. E coloca Ana como profetisa, né? Ele coloca essa profetisa a quem dedica vários atributos. Então, no Evangelho aparece a profetisa Ana com vários adjetivos, várias qualidades, e com as quais podemos detalhar a figura dela. Então, nós podemos conhecer um pouco mais de quem era essa profetisa Ana, essa senhora que estava no templo. Ela é viúva. Fora casada por 7 anos e depois da morte do marido se dedicava totalmente aos serviços do templo. É necessário aqui ter em mente, quando se fala de templo e a presença da mulher ali naquele templo, nós estamos falando de um templo específico, que é o templo de Jerusalém, que foi destruído. E também é necessário pensar que o templo não é exatamente como nós pensamos hoje, porque hoje, quando a gente fala de templo, a gente se refere a qualquer templo religioso. Então, qualquer igreja é um templo, né? Para a literatura bíblica, não. Quando se refere a templo, perceba que aqui o templo está com T maiúsculo, porque nós estamos falando do templo de Jerusalém. E então nós estamos falando daquele templo único, exclusivo. Não havia nenhum outro templo, não havia nenhum outro lugar onde se oferecia sacrifícios a Deus, a não ser este templo de Jerusalém. O que havia em cada cidade era a sinagoga. Então a sinagoga não é o templo. A sinagoga é o local da palavra. Fazendo uma comparação, a grosso modo, na sinagoga acontecia a liturgia da palavra. No templo acontecia a liturgia do sacrifício. Então, são 2 espaços diferentes para 2 situações diferentes. Sendo que a sinagoga eram várias as sinagogas, e o templo apenas um em todo o mundo judaico. Nos traços com as quais, assim, e falar de mulher no templo é interessante, porque o templo era estritamente masculino. O sacrifício oferecido a Deus, os sacerdotes eram homens, não havia mulheres oferecendo sacrifícios a Deus. Quando a gente fala de sacrifício, é o sacrifício do animal, da imolação do animal, né? Pois bem, não tinha mulheres que faziam esse serviço de sacrificar. Agora, havia serviços auxiliares, e então Ana foi recrutada ali para auxiliar nesses serviços, né? Mas nunca como sacerdotisa.
Nos traços com os quais a figura de Ana é desenhada, então, com isso que o evangelista fala de Ana, nós vemos um desenho sendo feito e nós podemos ver vendo sendo desenhado o eco de personagens femininos valiosos do Primeiro Testamento. Então, como que Ana condensasse as qualidades, as coisas das personagens do Antigo Testamento. E quais são essas personagens que parece aqui representada na figura de Ana? Judite, Débora, Hulda, são pessoas que fazem parte da história de Israel. Ana, falando do menino, a todos que esperavam a libertação de Israel. Então essa é uma das características de Ana. Ela começa a falar do menino que estava ali sendo apresentado a todos os que esperam a restauração de Israel. É como se aquelas pessoas do Antigo Testamento também falassem desse menino que viria restaurar Israel. Então ela tem voz e é ouvida porque fala como profetiza. Podemos repetir a oração da apresentação no templo, fixando o olhar em Ana. Então é como se você pudesse hoje retomar o Evangelho e fazer essa oração observando melhor a figura de Ana, detendo nela o olhar, imaginando essa cena, ouvindo as palavras, percebendo o que Ana faz e como sua mensagem é bem recebida pelas pessoas que aguardavam a restauração de Israel. Então Ana transmite uma mensagem como profetiza. O Papa Francisco tem falado muito sobre essa questão do papel da mulher na igreja. E hoje, no Novo Testamento, Nova Aliança, nós vemos que as mulheres têm tido uma predominância muito maior que os homens na igreja. Então, as mulheres são hoje porta-vozes também dessa mensagem. Essa mensagem é bem recebida pelas pessoas que aguardavam a restauração de Israel, ou seja, perceber como a mensagem tocava as pessoas que a ouviam. Então, assim também as mulheres hoje devem ser mensageiras e fazer com que essa mensagem chegue aos corações. E todos nós, povo de Deus, devemos nos fazer mensageiros para que essa mensagem chegue aos corações, toque os corações, transforme os corações. Façamos nossa oração. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição para transmitir a mensagem. Assim como Ana a profetiza, possamos ser profetas em nosso tempo. De modo especial, as mulheres, que ganhem cada vez mais destaque e sejam valorizadas nas suas ações pastorais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.